Olá, bem-vindos a mais um episódio do BRM News, o podcast que conecta você aos principais acontecimentos sobre os mercados regionais brasileiros. Hoje, dia 28 de maio, quarta-feira, eu sou o Lucas Comarella e quem me acompanha hoje no episódio é a Amanda Ribeiro. E aí, Amanda, como é que você tá? Olá, Lucas. Olá, pessoal. O episódio de hoje vem repleto de notícias importantes, do avanço do comércio exterior capixaba às novas estratégias do varejo, passando pelas tensões políticas em Brasília, a dinâmica da inflação e os reflexos de tudo isso nos investimentos. E a gente começa ali pelo principal destaque do dia, né? A corrente de comércio do Espírito Santo alcançou 6,7 bilhões de dólares entre janeiro e abril deste ano. Só no mês de abril, o volume movimentado foi de 1,3 bilhões de dólares, com as exportações ali puxando esse resultado. Elas cresceram 31% em relação a março e ultrapassaram a marca de 1 bilhão de dólares. E os principais motores desse avanço foram os veículos automotivos e as aeronaves, que juntos responderam quase 60%, e é um movimento que indica que as empresas elas estão de olhos ali voltados para investimentos em mobilidade e infraestrutura. É isso aí, já nas exportações, o Espírito Santo manteve sua vocação como minério de ferro, cal e cimento entre os produtos de maior saída. O número robusto mostra que mesmo com volatilidade internacional, o Estado vem ampliando sua relevância logística e consolidando o protagonismo da Viportos como hub estratégico. E agora indo para o mercado imobiliário e varejo. No mercado imobiliário, a Universal, agora sob o comando da Eco e da Prosperland, anunciou que vai lançar 21 empreendimentos até o final de 2026, somando um VGV de 3,2 bilhões de reais. A expansão inclui projetos dentro e fora do Espírito Santo, com destaque para cidades como Colatina, Guarapari, Linhares e até estados como Bahia, Minas e São Paulo. E esse movimento ele acontece em paralelo ao fortalecimento do setor de varejo no estado. E para entender essa transformação, o BRM ele promove no dia 18 de junho, no Cinemark do Shopping Vitória, um encontro com lideranças empresariais e especialistas para discutir ali as principais tendências do varejo capixaba. A programação traz temas como comportamento do consumidor, transformação digital, turismo como um vetor de consumo e os caminhos para crescer num ambiente cada vez mais competitivo. As inscrições elas já estão abertas e o link vai estar na descrição do nosso episódio. Enquanto isso, no setor de indústria, a ArcelorMittal ela prevê um resultado estável no primeiro semestre, mas já aponta ali incertezas para o segundo. O motivo é o excesso de aço importado, né, e juros altos no Brasil, o que pressiona ali setores de consumidores como construção civil e autopeças. Por isso a Camex decidiu ampliar a alíquota de importação de 25% para mais 4 categorias de aço, somando agora 23 tipos atingidos. O objetivo é conter as chamadas NCMs de fuga, que são os códigos utilizados para burlar as tarifas existentes. A indústria nacional pressiona por mais proteção diante do que considera concorrência desleal, especialmente vindo da China. E agora no bloco de economia nacional, a economia brasileira, o IPCA 15 de maio, trouxe uma boa notícia. A prévia da inflação foi de 0,36% abaixo das expectativas de mercado e foi a menor taxa desde 2020. Os alimentos e passagens aéreas puxam esse índice para baixo, enquanto energia elétrica e saúde ainda pressionam o índice para cima. O resultado ele reforça a possibilidade de o Copom interromper o ciclo de alta da Selic, né, na próxima reunião. Para o consumidor, o alívio mais perceptível veio do tomate e do ovo, que agora recuam após meses de alta. No mercado financeiro, o Ibovespa ele reagiu com alta de 1% e o dólar caiu para 5,65, sinais de alívio temporário, mas a incerteza fiscal ela ainda pesa. E por falar em incerteza fiscal, o aumento do IOF ainda reverbera nos bastidores ali do governo. Embora o Ministério da Fazenda tenha notificado a Casa Civil com antecedência, a versão da equipe de Rui Costa é que tiveram menos de 2 horas para avaliar tecnicamente o decreto, um ruído que expõe a tensão entre Haddad e as outras alas do Planalto. Isso, Lula deu aval político ao pacote, mas não sabia os detalhes das alíquotas, segundo ele, o que também gerou desgaste. E a compensação via IOF teria sido chave para aprovar o congelamento de 31,3 bilhões de reais do orçamento, um número que poderia ser ainda maior caso não houvesse essa contrapartida. E agora falando de investimentos, na B3, os investidores estrangeiros seguem como principais compradores. São 20 bilhões de reais de saldo positivo no ano, e já os institucionais acumulam a saída de quase 19,3 bilhões de reais. E tem novidade ali no setor industrial, a produção de eletroeletrônicos da linha marrom, TVs, rádios, caixas de som
bateram um recorde histórico no primeiro trimestre. São 3,7 milhões de unidades produzidas e o setor ali ele já prepara para a demanda da Copa de 2026, né? E no agro, o governo federal ele tenta aprovar um fundo de indenização para os produtores atingidos por crises sanitárias, como a gripe aviária, e além disso negocia com a União Europeia a regionalização do embarque ao frango brasileiro, que hoje já afeta todo o país. Isso, o Itamaraty ele tenta mostrar que o Brasil tem capacidade de controlar os surtos, mas a União Europeia cobra atualizações de auditorias feitas no ano passado. Enquanto isso, os produtores pressionam por soluções rápidas para não perder mais mercados. Agora, na política, no Senado, especificamente, a ministra Marina Silva abandonou uma audiência após ser desrespeitada por parlamentares. O episódio escancarou o clima hostil entre o Congresso e a agenda ambiental do governo. Marina exigiu um pedido de desculpas que não veio e deixou a sessão após mais de 3 horas de embate. O caso reforça a dificuldade do governo em aprovar pautas ambientais. São projetos que flexibilizam o licenciamento, liberam mineração em terras indígenas e obras com impacto ambiental estão avançando ali com o apoio do próprio Congresso, né? Perfeito. E a Procuradoria-Geral da República, ela afirmou que os depoimentos sobre a tentativa de reverter o resultado das eleições fortalecem a denúncia contra o Bolsonaro e aliados. Carlos Batista Júnior, o ex-comandante da Aeronáutica, ele relatou reuniões em que uma minuta de decreto foi discutida no Palácio da Alvorada. E a PGR agora também investiga Eduardo Bolsonaro. Mesmo licenciado do mandato, o deputado tem mantido o gabinete em pleno funcionamento e, segundo integrantes da PGR, ele estaria articulando ações contra autoridades do próprio judiciário. O clima de pressão institucional crescente e tudo indica que as investigações vão se intensificar. E por aqui a gente encerra o BRM News de hoje, o episódio cheio de dados, tendências e tensões que mostram como as decisões do Brasil e do mundo estão conectados aos dia a dia dos mercados regionais brasileiros. Não se esqueçam que as inscrições para o nosso evento do Varejo Capixaba já estão abertas. O link, como eu falei, vai estar na descrição do episódio de hoje. E ali o encontro ele promete trazer uma visão, né, prática e estratégica para o setor. Perfeito. Então não deixe de acompanhar todos os episódios que a gente lança aqui no nosso canal do BRM Podcasts. E lembrando que todos os dias da semana a gente solta episódios para vocês. Então só seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube e Spotify. A gente deseja para vocês uma ótima semana, ótimos negócios e até a próxima. Tchau!